Bom dia, então, queridos. Espero que vocês tenham dormido bem. Espero que vocês tenham chegado bem até aqui. Meu nome é Gisel, para quem não me conhece, né? Para quem está me vendo a primeira vez. E eu vim para conduzir hoje a nossa liturgia, né? O nosso tempo de culto a Deus, o nosso tempo em que a gente se reúne na mesma intenção, embora não no mesmo espaço, por causa das nossas condições sanitárias atuais, mas sob uma mesma intenção e sob o mesmo espírito. E nós temos uma boa notícia para compartilhar hoje, né? A de que Cristo ressuscitou. Verdadeiramente, Cristo ressuscitou. E às vezes, durante a nosso encontro hoje, esse slide vai aparecer aqui. Eu quero já ensaiar com vocês esse refrão, né? Curto. Então, a parte em negrito, nós repetimos juntos. Embora nós não estejamos juntos, e aquela voz que a gente costuma ouvir dos irmãos, né? A gente não possa ouvir de perto, vamos ler juntos sob uma mesma intenção, tá bem? Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. A gente tem, então, essa boa notícia para compartilhar, e para isso a gente vai trazer uma série de reflexões durante as próximas 3 semanas, quando o Eterno abraça a vida presente. Então, a gente já teve o Rememorar da História, na última sexta-feira, em que a gente leu alguns textos que contam um pouco melhor essa história de quando o Eterno abraçou o presente para nos redimir. E nas próximas 3 semanas a gente vai trazer uma série de reflexões a respeito disso, começando hoje com Ele enxugará suas lágrimas. Para começar, eu quero convidar vocês para a gente fazer essa oração comunitária, tá bem? Uma oração de gratidão a Deus por esse dia que começa. Nosso Pai, no nome do seu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos por todas as suas doces misericórdias, pelo fôlego de vida em nossos corpos, pelo milagre da personalidade humana e pela beleza que preenche sua criação, todos juntos. Nós te agradecemos, Senhor, pela criatividade de homens e mulheres, na cultura, na ciência e nas artes, por todos aqueles que lutam por justiça, por igualdade e por paz. Nós te agradecemos, Senhor, pela existência de verdadeiro amor neste mundo de pecado e injustiça. Nós te agradecemos, Senhor, pela verdade, pela beleza e pela bondade que ordenam sua criação, pelos santos, profetas e mártires que nos ensinaram fé e esperança. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos pecados no sangue de Jesus Cristo, pelo dom do Espírito Santo e pela promessa da ressurreição dos mortos. Todos juntos? Nós te agradecemos, Senhor, porque suas misericórdias são renovadas a cada manhã. E o trecho de um coro adaptado que fala um pouco da ressurreição diz assim: exultai, poderes celestes, cantai, coros de anjos, exultai todas as criaturas junto do trono de Deus. Jesus Cristo, nosso Rei, ressuscitou. Ressoai, trombetas da salvação. Esta foi a noite em que Jesus Cristo venceu o inferno e se ergueu do túmulo triunfante. Esta foi a noite, bendita entre todas as noites, quando a maldade é posta em fuga, os pecados são remidos, a inocência perdida é recuperada e a alegria é devolvida aos tristes. Ó noite verdadeiramente feliz, em que céu e terra se unem e o mundo é reconciliado com Deus. Vamos celebrar porque então é nele que nos movemos, vivemos e existimos, né, Bia? Tá com você.
Vivemos e existimos, é nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece, é nele, é nele. Batidas no meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça, eu trago comigo esta glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno, e grita o universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Daquele que me amou primeiro. Amém. Na certeza de que nada nos arranca dos braços daquele que nos amou primeiro, nós vamos nos entregar agora num momento de confissão, certos de que o Senhor nos ouve. Então, feche os seus olhos, entregue a Deus aquilo que você é, aquilo que você fez, aquilo que você faz, e eu te convido para esse momento, para que você feche os seus olhos mesmo, olhe para o seu coração e se derrame diante de Deus. Entregue o seu ser para Deus, entregue aquilo que você é, aquilo que você fez, certo de que nada nos separa do seu amor. Pai Todo-Poderoso, extremamente misericordioso, nós erramos e vagamos como ovelhas perdidas. Nós seguimos muito as intenções, as disposições, os desejos dos nossos corações, do nosso interior, dos nossos afetos desordenados, Pai. Nós transgredimos, Senhor, aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos ensina. Nós fizemos o que não devíamos fazer e não fizemos o que devíamos. Para além da sua graça, Senhor, nós não temos saúde espiritual, nós não temos saúde dentro de nós. Mas, Senhor, nós confiamos na sua graça, nós confiamos, Senhor, na sua misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa as nossas transgressões, nós confessamos ao Senhor todas elas. E concede, Senhor, que possamos andar e caminhar com o ressurreto nessa jornada. Caminhar com Jesus ressurreto, que é esperança e vida para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Bia, pode nos conduzir com mais essa canção.
só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Bia, e é você mesmo que vai conduzir a gente na leitura do Salmo, né? Então, a gente vai ler agora esse Salmo 118, a Bia vai nos conduzir e a gente vai repetir as partes em negrito, tá bom? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Todo Israel diga: seu amor dura para sempre. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele é minha salvação. No acampamento dos justos há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei. Pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Abram para mim as portas, por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor.
Essas portas conduzem à presença do Senhor, e os justos entram por elas. Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. E nesse mesmo sentido, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Bia, tá com você novamente para nos conduzir com essa canção. Gente, essa música, ela é muito boa no violão. No piano ela não fica muito legal, mas acho que a gente consegue deixar ela animada. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ouve, és a calma, paz, o abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo dos famintos, profusão dos perdidos, salvação. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós, teu reino,
lá sobre o monte. Como uma casa que está colocada sobre um monte, nós queremos espalhar essa luz, essa boa nova. E nós agora vamos passar por um momento de intercessão, em que nós nos colocamos diante de Deus, colocamos nossos pedidos, intercedemos pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelo nosso governo, pelas pessoas que estão enfermas. E eu quero convidar você também a colocar no chat aí os pedidos de oração que você deseja, para que a gente possa orar juntos nesse momento, tá bem? Também gostaria de pedir, se a Mayra estiver por aí, que ela possa nos conduzir em oração por 2 pedidos inicialmente, que costumeiramente a gente já ora, né? De costume a gente já ora, que é pelo nosso país, né? Nosso governo, nossas autoridades, nossos profissionais de saúde, e pelos enfermos também e doentes por causa dessa praga que nos atinge, né? Então, se a Má puder nos conduzir nessa oração, Má, está por aí? Eu tô, mano, só confirma, é para orar pela situação da nação e pelos enfermos? Isso, pelos enfermos, mas Tá não bom. precisa orar pelos pedidos ainda. Eu posso fazer essa oração logo em seguida. Para que Deus traga Tá bom. cura, né? Nesse tempo de tanta dificuldade, a gente já passou de 300 mil mortos, a nossa situação não está fácil, né? Então, que o Senhor nos traga esse consolo nesse tempo de tanta dificuldade, né? Que Ele enxugue as nossas lágrimas, né, Mar? Sim. Tá bom. Senhor Deus, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, realmente crentes de que somente o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que somente nas Tuas grandes mãos tudo isso é possível de ser contido e de ser lidado, Senhor. Nós somos tão pequenos e tão frágeis e literalmente sucumbimos diante de tudo que há no mundo. Então, nós apresentamos e clamamos aqui pela nossa nação, pelo nosso país, de forma que toda a provisão médica dos profissionais da saúde, todos os outros profissionais de linha de frente, que têm cuidado das situações jurídicas de cada uma dessas mortes, da parte de enterros, do consolo aos corações das famílias, Senhor. Tantas pessoas envolvidas no contexto da pandemia. Que o Senhor também nos dê ânimo, porque mesmo com a saúde protegida, tem muitos outros níveis muito mais profundos, Senhor, que têm sido abalados, nossas emoções, nossa mente, que realmente tudo isso possa estar sendo curado por Ti. E é nesse sentido que eu peço, Pai, a cura com uma vida em abundância, que a gente só encontra em Ti, Senhor. Também tem misericórdia dos nossos políticos, dos nossos líderes, dos nossos governantes, sejam os líderes políticos, os líderes religiosos e tantos outros líderes que nós temos, Senhor, que eles possam render a vida a Ti e ouvir o Teu direcionamento para como seguir diante dessa destruição que nós temos causado e vivido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós também intercedemos, colocamos diante do Senhor a Maria Flor, pedido do nosso amigo Will, para que o Senhor faça o evangelho florescer, Senhor, na vida daquela pessoa. Nós te pedimos que o Senhor direcione seu coração, que o Senhor possa trazer, Senhor, luz, possa trazer, Senhor, direcionamento, possa aproximá-la da cruz de Cristo, possa aproximá-la, Senhor, da vida de Cristo ressurreto, que está vivo, Senhor. E nós sabemos que é o nosso melhor amigo, nosso amigo em todas as horas. Pedimos, Deus, que o Senhor cuide da família do André, especialmente do seu tio José, que está na UTI com Covid. Nós já intercedemos, Senhor, pelas famílias, pelas pessoas que estão enlutadas nesse período, e são muitas, Senhor. Nós colocamos, Senhor, diante da sua presença, todas elas, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade de nós, Senhor. Nosso país não passa por um momento fácil, o nosso mundo não passa por um momento fácil, e o tio do André também foi acometido por essa doença, e pelo tio da Yasmin também, colega da Ana. Senhor, nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida deles, traga cura, Senhor, e restauração. Restaura, Senhor, a sorte deles, a vida deles.
Senhor, abençoa também a irmã do Tom, pelas suas herpes zoster, que o Senhor possa estender sua mão, traz, Senhor, cura, traz, Senhor, consolo sobre a vida dela, traz, Senhor, alívio, Senhor, no meio dessas aflições tão extenuantes e tão persistentes. Pedimos, Senhor, pela Ana Marise, que necessita de transplante de fígado, e nós temos orado, Senhor, pela vida dela durante meses, Senhor. Nós sabemos como a nossa saúde está em uma situação tão crítica, nosso sistema de saúde, mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida da Ana Marise, abençoar a vida dela, Senhor, de sua família, de seus familiares, e, Senhor, permita que ela possa receber esse transplante, Pai, para que ela possa continuar vivendo, possa continuar tendo uma vida saudável, uma vida funcionando, com seus órgãos funcionando de modo apropriado, que o Senhor possa abençoá-la. Abençoa, Senhor, o pai do Arthur, o José, que vai operar o pulmão no final desse mês, também estende sua mão. Abençoa, Senhor, a vida dele, traz recuperação plena dessa cirurgia. Senhor, abençoa os filhos da colega da Cássia, a Miriam, que nasceram prematuros, Senhor, estão em UTI. Te pedimos, Deus, estende sua mão sobre a vida da família, sobre a vida desses gêmeos. Pedimos, Deus, que o Senhor os abençoe, abençoe a sua família. Peço, Deus, pelo Daniel, irmão da Elisângela, que está no hospital sem diagnóstico preciso. Peço também, Senhor, pela amiga da Stephanie, a Arisa, e a família que perdeu o pai pela Covid. Senhor, esses casos todos mexem com o nosso coração, e nós sabemos que o Senhor é um Deus muito bom, que o Senhor é um Deus muito misericordioso. Senhor, nós também lembramos em oração do Roberto Diamante, da Rosângela e da Denise, e da Dani Mãe, Senhor. Pedimos que o Senhor toque na vida de cada um, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor possa trazer bênção, que o Senhor possa trazer cura, Senhor. Nós te pedimos. Nós também te agradecemos, Senhor, pela vida da Ana Bia, que teve seu recital de formatura, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, abençoando o Senhor de sua vocação. Te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe também o seu braço, né, para que possa ter cura plena, mas nós te agradecemos, Senhor, pelo recital, que deu tudo certo, e nós sabemos que isso é obra da sua graça, Deus. Te pedimos, te agradecemos também, Senhor, pela tia Andréa, da Má, que está se recuperando de Covid em casa. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem se recuperar desse modo, mas o Senhor permitiu que ela sobrevivesse, que ela tivesse uma boa recuperação, que o Senhor possa continuar consolando a família, abençoando a Andréia, Senhor, e dando plena recuperação de saúde. Senhor, nós colocamos todos esses pedidos e agradecimentos diante do Senhor. Gratidão, Senhor, também pela restauração do pastor Wellington, o qual nós oramos, Senhor, durante vários cultos aqui, e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, uma fonte muito abundante de todo bem, que não nos deixa sós, mas enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Que nós possamos olhar para o seu Filho ressurreto e possamos caminhar com ele, Senhor, dia após dia. E que o Senhor, não somente nos nossos domingos, mas durante a semana, nos lembre de orar por esses pedidos, nos lembre, Senhor, de colocarmos diante do Senhor as nossas almas aflitas que precisam do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos passar agora para o momento da nossa reflexão. Vamos começar com as nossas leituras, né? Então, gente, a gente vai ler agora um trecho do livro de Isaías, um livro do Antigo Testamento, o capítulo 25, do 6 ao 9. Eu quero convidar a Bia Paz para fazer essa leitura com a gente. Bia? Tô aqui. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Esse também. Naquele dia dirão:
Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Amém. André, você pode fazer a nossa leitura então, a nossa segunda leitura aí, de 1 Coríntios 15? Irmãos, quero lembrar que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isso que vocês creram. Amém. Vamos juntos? Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E a Ana vai nos conduzir na última leitura, depois a pregação com a Mar. No primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. Obrigado, amiga. Pessoal, vamos orar então pela vida da Má? Márcia já está por aí, né? Orar por você. Senhor, te agradecemos por esse tempo de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor
agora fale conosco por meio da vida da Má, que o Senhor a use, Deus, para nos comunicar aquilo que o Senhor deseja. Nós que estamos reunidos aqui sob uma mesma intenção, sob o mesmo espírito, pedimos, Deus, que o Senhor a abençoe, dá, Senhor, da sua luz a vida dela, para que o Senhor possa se comunicar conosco. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e abre, Senhor, os olhos dos nossos corações para que possamos ver o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, hoje a gente começa a nossa série, né? Quando o Eterno abraça a vida presente, com a mensagem da Má, ele enxugará as suas lágrimas. É com você, Má. Muito bem, bom dia, gente. Tudo bem? É muito gostoso estar aqui nesse domingo que é o centro da nossa fé cristã. Como a Abner lembrou, na sexta-feira a gente celebra com muita alegria e com muito encanto e de uma forma miraculosa, assim, o que é o Natal, porque o menino Jesus nasceu, né? Ver ali o Deus encarnando, pondo os dois pés no chão, vivenciando a experiência humana, né? Claro que é fantástico, mas uma vez que ele é humano, todo ser humano, a condição básica é que ele nasce e que ele morre. Daí o que acontece é que Jesus, na hora que ele morre, gente, tcharam! E é isso que a gente está aqui hoje para celebrar, para rememorar e entender a diferença que isso faz na história, entender o poder que isso tem. E o Jesus nos conduziu muito bem até aqui. Muito obrigada pela liturgia, Bia, pelas leituras, pelas músicas, todo mundo que fez as leituras. Nosso momento de oração, tudo isso já é celebrar a nossa fé. Mas eu queria rememorar um pouquinho o que a gente já fez na sexta-feira. Não sei se todo mundo estava com a gente, mas na sexta-feira à noite nós tivemos um culto para rememorar a história, principalmente a cruz. Tá disponível depois no YouTube, depois se você não viu, vai lá ver. Se você está assistindo a gravação, você vai lá depois e assiste. Mas a gente lembrou a história de Cristo, a forma com que nas semanas finais da vida dele, do ministério dele, os acontecimentos foram sobrepondo uns aos outros. Por mais que tudo isso parecesse loucura aos nossos olhos, tudo isso, inclusive, estava subscrito dentro da vontade de Deus. Então, é muito maluco entender tudo isso. Mas o fato é que ele foi para a cruz. O único maravilhoso e perfeito, o único que poderia ser o perfeito sacrifício por toda a humanidade, sofreu morte e morte de cruz. Experimentou níveis de sofrimento que a gente não pode imaginar. Às vezes a gente entra na tentativa de entender o sofrimento de Cristo e fala assim, tá vendo tudo o que eu sofri na minha vida? Tá vendo tudo o que todo mundo sofreu? Jesus já sofreu. Eu lembro de uma vez, quando bem criancinha, eu vi isso, e alguma professora, assim, de escola dominical, de uma igreja que eu fui, falou assim, Jesus, imagina assim, ele viveu tudo que as crianças viveram, então tudo que uma criança se machucou, Jesus se machucou. Eu imaginava Jesus todo enfaixado, assim, todo machucado. Mas não é isso, pessoal. Não é esse nível de sofrimento, porque ele foi o único que foi ser humano completamente. Ele foi o único ser que foi humano completamente, que resistiu a cada tentação e cada pecado. A gente só conhece sofrimento porque a gente encontra essas tentações e a gente encontra esses momentos de ruptura com Deus. E ali reside um sofrimento enorme pra gente. Mas vocês imaginam Jesus que em momento algum se desconectou com o Pai, e em nenhum momento deixou a natureza divina dele, a quantidade de sofrimento que passou por aquela existência, assim, e que no fim chegou na morte, e morte de cruz. E aí na nossa sexta-feira santa, a gente lembrou isso, o momento da crucificação. E, gente, sabem por quê que a gente rememorou essa história? E a gente vai rememorar essa história até o último dia? Porque a gente ama essa mensagem. Nós cantamos isso juntos. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós amamos a mensagem da cruz de um jeito que é o que vai fazer a gente falar de geração em geração sobre isso. E como o texto que Jesus usou hoje lá em 1 Coríntios 15, gente, eu aconselho vocês, fiquem com a Bíblia aí do lado, porque a gente vai passar por vários lugares. Eu não vou usar slides, então fiquem aí com a Bíblia. Então, em 1 Coríntios 15, Paulo tá lá falando sobre a mensagem da cruz, e aí do nada ele vira e fala assim, mas, nossa, eu sou o pior de todos, assim, eu nem devia ser considerado apóstolo, porque eu persegui os cristãos. Mas quer saber, não importa, porque não importa se sou eu que estou pregando essa mensagem, não importa se é outra pessoa, o que importa é que as pessoas saibam a mensagem da cruz. E, gente, eu
sei que parece insano, parece loucura amar a mensagem da cruz, mas é por um motivo muito legal que eu espero que vocês entendam até o fim dessa mensagem. Porque aí depois de sexta vem o sábado, dia de ontem. Quem convive comigo de perto sabem que eu abraço a cruz, assim, abraço a cruz e fico nela. E o sábado para mim é aquele momento de entender que, meu Deus, Jesus morreu na cruz. E não é assim, morreu e que bonitinho lá, tá todo pintado. O corpo dele tava estraçalhado, o corpo dele sangrava, coroa de espinhos, a perfuração do lado, os pregos nas mãos e nos pés. Gente, essa cena não é cheirosa. Essa cena não é bonita. Essa cena não tinha uma trilha sonora bonita da Bia tocando piano. Essa cena tinha grito, tinha dor, tinha tristeza, tinham pessoas desoladas, porque grande parte das pessoas que estavam ali assistindo a crucificação, gente, creram na mensagem que Jesus tinha, de que ele era o Filho de Deus, de que ele daria a entrada na vida eterna, de que ele era o Salvador esperado há gerações e gerações do povo de Israel. Ele seria o libertador. Imagina o quanto que o coração daquelas pessoas estava colocado em Cristo. Quanto que aquelas palavras, todos os sinais e maravilhas, todas as curas, todos os milagres, tudo aquilo fazia com que as pessoas olhassem para Jesus e falassem, nossa, esse é o cara, assim, a gente esperou tanto tempo pelo Messias. Vocês conseguem imaginar essa empolgação, gente? Imagina assim, você não termina sua graduação há 500 anos, e daí Jesus é o cara que vai te ajudar a terminar a graduação, assim. É muito mais do que isso, óbvio, mas tentando minimamente aproximar com a nossa realidade. Só que uma condição básica é que se ele fosse realmente o Filho de Deus, e que se ele fosse vencer a morte, se ele fosse acabar com toda a dor e todo o sofrimento, a premissa básica é que ele não podia morrer. E aí, o corpo dele vai ficar sem vida na cruz. É isso, sábado. O sábado é essa frustração. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, assim, porque a gente sabe disso. A gente sabe o que aconteceu depois. Só que eles não tinham ideia. Todas as evidências que eles tinham era um corpo sem vida, esmigalhado, triturado na cruz. De uma forma extremamente misericordiosa. A gente tem ali José de Arimateia e Nicodemos fazendo um bem bolado, assim, falando, não, deixa que eu tiro o corpo da cruz, leva para aquele túmulo que eu tinha que nunca foi usado. E depois as mulheres que vão lá e conseguem algumas especiarias para fazer o procedimento e para pelo menos ver lá aquele corpo, assim. Imagina a tristeza, você é extremamente desapontado. Quem já passou pelo luto de uma forma próxima, a gente sabe que existem várias instâncias e vários processos que a gente vive. Imagina o dia seguinte de você ter perdido a maior esperança da sua existência, assim. Esse é o sábado, gente. Eu não tenho cabeça para acordar no sábado, entre a crucificação e a ressurreição, assim. Mas é isso, a diferença é que a gente sabe. Então a gente pode passar pelo sábado na esperança de que nós vamos chegar no domingo. E aí nós acordamos juntos hoje, gente. E é essa boa notícia que nós temos para dar. E essa boa notícia que eu tenho para dar para vocês. Gente, vocês não vão acreditar. Mas o túmulo tá vazio. Se hoje de manhã eu e você tivéssemos ido até o túmulo de Jesus para chorar mais um pouco, para derramar o nosso coração lá e falar, brigar com Deus mais uma vez, Deus, por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Se a gente fosse fazer isso lá no túmulo, a gente ia chegar lá e dar de cara com a pedra empurrada para o lado. A gente ia dar de cara com um túmulo vazio. A gente não consegue dimensionar isso, pessoal, porque a cada ano das nossas pequenas vidas, então, meus 24 anos, todos os anos que eu vivi e que eu vou viver, eu já sei que o túmulo estava vazio. Mas eu quero que vocês experimentem essa sensação de não fazer ideia, de não minimamente não hipotetizar que o túmulo poderia estar vazio. E é assim que a gente vai chegar no nosso texto de hoje. É nesse sentimento, é nessa montanha russa de emoções, de não compreender o que estava acontecendo, de ter ouvido uma mensagem de Jesus durante anos, durante vários lugares que ele passou, pregando a mensagem dele em vários povos. Você estava ali perto, ouvindo, entendendo, aceitando, mas aí você vê ele morto, aí depois você vê que ele não está lá, e é assim que eu gostaria que a gente olhasse hoje para o texto de João 20. Então, se vocês puderem olhar lá, a gente podia ver também em outro evangelho, se a gente for para Marcos 16,
o mesmo Lucas 24. Em Lucas 24 é muito legal, porque os dois seres que aparecem ali falam: Ô, gente, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão no setor errado, sabe? Se vocês estão procurando Jesus, não venham aonde ele foi enterrado, porque ele não está entre os mortos. Mas imagina o quão sem sentido deve ter sido isso ouvir naquela hora, né? E aí depois é interessante, porque daí eles continuam no texto. Isso está em Lucas 24:5, se vocês quiserem olhar no texto mesmo, que está assim: lembrem-se o que ele disse. É necessário que o Filho do Homem seja traído, crucificado e ressuscite. E aí, né, aqueles seres aí falando, podem ir contar isso para todo mundo. As pessoas podem já saber disso, né? Só que aí Pedro não acreditou e foi verificar. E quando ele chegou lá, e aí quem acompanha a história de Pedro sabia que, né, ele já tinha aprontado várias. Então ele falou assim, não é possível. Jesus fez isso. Aí ele foi lá e, de fato, Jesus não estava lá. Mas enfim, não é muito por esse caminho que a gente vai hoje. Só que eu gosto muito da narração em Lucas. Mas a gente vai para João 20. E já foi feita a leitura, mas agora eu quero que a gente saboreie cada passagem, porque, gente, aqui está o centro da nossa fé. Esse fato, assim, é muito importante. É tipo para anotar na agenda e olhar todos os dias. Então, João 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E aqui eu quero fazer um pedido, chamar a atenção para que toda vez que a gente leia as escrituras, que a gente não leia como um texto corrido, mas que a gente vivencia o drama das escrituras. Porque, gente, uma frase depois da outra, ler assim, é muito corrido. Mas olha o fato que a gente leu aqui. Olha o drama que tem aqui. Imagina essa cena. Maria Madalena foi ao túmulo, que obviamente tinha o corpo de Jesus dilacerado ali dentro. Só que ela viu que a pedra da entrada tinha sido removida. O que passaria na sua cabeça? Quais seriam as opções mais plausíveis? Para mim seria, não é possível. Não é possível. Eles matam Jesus e ainda roubam o corpo, tipo, não deixa nem o corpo dele ficar aqui. Esse teria sido o primeiro na minha. Não sei qual que foi na da Maria, mas vamos supor que ela foi por esse caminho. Então ela imaginou que alguém roubou o corpo de Jesus. Aí, no versículo 2, ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e aí talvez seja João, que tem sempre o discípulo amado, né? Então, mas o fato é, ela correu, encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Imagina como ela correu. Eu não sei, ela podia estar em choque, estar andando igual um fantasma, do tipo, sem reação. Ela podia estar desbaforida, gritando, esperneando, tipo, o corpo de Jesus, cadê o corpo? Não sei como é que foi, mas tá o drama. Vamos lá. E aí ela disse para eles, tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e nós não sabemos onde o colocaram. Então vamos lá. Além deles terem desenvolvido uma relação tão próxima, porque além de entendê-lo como Salvador, com essas pessoas aqui, principalmente Maria Madalena, gente, a relação de amizade, e é isso que a gente busca viver em comunidade, a relação de amizade que tinha aqui entre Maria Madalena e Jesus era admirável, literalmente admirável, de se relacionar mesmo assim com o seu Senhor, entendendo que toda a gratidão, todo o livramento que você teve diante de Deus veio através dessa pessoa, assim. E aí, então, ela tinha crido nisso, aí ela viu ele morto na cruz, aí ela chorou porque ele estava no túmulo, aí ela foi lá para cuidar do corpo, e daí o corpo sumiu. Gente, eu fico imaginando, se tivesse um exame que mostrasse, assim, a frequência de emoções de Maria Madalena, teria pifado, porque não tem como acompanhar. São níveis de assimilação que não tem como acompanhar de verdade. E aí, então, ela não sabia onde tinham colocado o corpo. A gente volta, versículo 3. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Então, tipo, vamos lá ver esse túmulo vazio, galera. Foram lá, chegaram. Pedro chegou primeiro ao túmulo, abaixou, olhou para dentro. Aí, de novo, uma pausa para o drama das escrituras. Ele não sabia o que esperar. Se ele soubesse o que esperar, seria o corpo de Jesus ali no centro. Mas ele já tinha ouvido que Jesus não estava lá. Ele não sabia o que esperar. E aí, quando ele olha para dentro, olha como é que tá aqui. E viu as faixas de linho, mas não entrou. Ou seja, toda a preparação que tinham feito ritualística do corpo de Jesus para que ele
enfim, ficasse ali até apodrecer, decompor, sei lá. Não tava, só estavam umas faixas de linho. Então, Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. E, gente, eu particularmente, eu amo essa frase. Viu que os panos estavam dobrados e colocados à parte. Mania de organização à parte? Por que eu gosto disso? Porque isso daqui me dá o entendimento de que, pensando no momento em que isso aconteceu, Jesus então ressuscitou, eu não consigo imaginar, assim, eu não tenho essa capacidade de postular o que foi isso, assim. Mas essa afirmação de que os panos estavam dobrados e organizados me dá muito entendimento de que não foi sem querer. Não foi tipo, nossa, que surpresa, eu voltei, galera. Ou tipo, nossa, deixa eu ir rápido pra eu sair daqui. Não. Existia um plano e tudo estava prescrevendo esse plano. Então Jesus chega e tá tudo organizado. Isso remete muito ao nosso Deus criador, a um Deus que põe ordem na criação, um Deus que não perde o controle das coisas. Nem no momento em que ele estava sem vida, ele volta à vida. Assim. Então, gosto muito de entender esse ritmo do plano de Deus, que escapa à nossa compreensão, mas jamais da compreensão de Deus. E aí que a gente continua no versículo 8. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu, e aí então ele creu de que Jesus não estava lá dentro. E olha que interessante, e aqui eu me reconheço, e a gente vai puxar isso lá no final. Pois até então, eles não tinham compreendido tudo que as escrituras diziam. Segundo, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso já estava sendo anunciado, galera. Só que é difícil de acreditar, é difícil de crer nisso, eu entendo, tudo bem. Os discípulos voltaram para casa. E aí, para que a gente saboreie o tema de hoje, agora a gente chega no coração da nossa mensagem, no versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Sei que o texto continua, a gente vai ler mais, mas eu queria muito que a gente parasse mesmo nesse instante e entendesse esse choro de Maria Madalena. Como eu disse, é claro que Maria Madalena e vários de outros dos discípulos, Maria mesmo, mãe de Jesus, diante daquela cena atroz, imagina Maria, mãe de Jesus, vendo o filho que nasceu dela, morto na cruz, assim, são coisas que a gente pensa assim, o que está acontecendo, assim, né? Mas para Maria Madalena, além de ser esse grande salvador, uma pessoa referência, alguém que todo mundo sabia que estava andando por aí, que se você quisesse enxergar, se você fosse manco, se você tivesse qualquer problema, assim, você podia falar com ele que ele ia resolver. Assim. Imagina, tinha essa galera. Eu não sabia direito o nome e tal, mas tinham alguns, aqueles mais próximos, aqueles que Jesus dedicou ainda mais tempo, no tempo que ele esteve aqui com a gente, eles sabiam quantos calos ele tinha no pé, sabe? Que sabiam que ele se cansava e que durante a noite ele precisava descansar, porque esse corpo 100% homem estava cansado. Imagina a quantidade de problemas das outras pessoas que ele ouvia. Imagina o quanto ele fedia, porque era muito quente, gente. Imagina aquelas tempestades de areia incomodando o olho. Imagina, gente. E todas essas pessoas que viveram mais perto de Jesus, como por exemplo Maria Madalena, era esse Jesus que eles conheciam. Era esse amigo. Era esse Jesus que eles tinham visto na cruz. Era alguém que realmente significava algo da dimensão do povo de Israel, mas também daquela pessoa que você jamais ia querer ver na cruz. E aí, Maria Madalena está chorando. E no meio dessas lágrimas, eu imagino que tem muitas lembranças dela. E aí você pode passear pelas escrituras e ver os momentos em que Maria Madalena esteve com Jesus. E o principal dela que a gente tem que entender é que a condição em que ela estava quando ela conheceu Jesus era uma condição deplorável. Ela era repleta de pecados, como diz as escrituras. Ela era aquela que ninguém olhava com dignidade, ninguém reconhecia quem ela era, que socialmente não existia nenhum prestígio, em nenhum momento fala sobre propriedades ou riquezas,
Então, quando Maria Madalena conhece Jesus, ela é alguém que nenhuma outra pessoa olharia para ela. Alguém que nenhuma outra pessoa estenderia a mão. Mas vocês sabem quem é Jesus, né? Ele faz isso com ela. E a forma que Maria Madalena tem de demonstrar gratidão é tão bonita e aparece em algumas situações na Bíblia, ela é muito citada, assim, em comparação até com os discípulos. Maria Madalena, ela tá muito presente aqui na história, né? Então, a forma que ela tem de demonstrar essa gratidão a Jesus é largando tudo e decidindo estar com ele. E isso é representado várias vezes. Então, ela literalmente lava os pés de Jesus. E, gente, lavar pé naquela época é pé craquelento, é pé fedido, é pé horrível. Ela lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas, seca com os cabelos, gente. Ela unge Jesus. Ela derrama o perfume mais sublime, mais caro que você pode imaginar, como uma forma de demonstrar honra. Depois, em Lucas 8, se vocês quiserem olhar, descreve como Maria e várias outras mulheres foram responsáveis pelo levanto do sustento de Jesus. Gente, Jesus não tinha o que comer. Ele contava realmente com o que ele ia sendo oferecido a ele. Os tetos onde ele dormia eram cedidos por pessoas. E existe aqui, de uma forma muito bonita, assim, como Maria Madalena, ela decidiu entregar a vida para esse ministério de Jesus, assim. Então, gente, a gente volta para o nosso texto e chega em João 20, 11. É essa Maria Madalena que tá chorando. É sobre tudo isso que ela tá chorando, gente. Não é um choro de perder o ônibus ou chegar atrasada. Não é um choro de bater o dedinho no canto da mesa. É esse o choro de Maria Madalena, um choro profundo. É uma depressão profunda, um desapontamento, uma perda de sentido da existência. Esse é o choro de Maria Madalena. Mas a gente continua a nossa leitura. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Gente, acabei de descrever para vocês o porquê que ela estava chorando, né? Uma pessoa que chora por isso, ela não vai ter fôlego para explicar. E ela respondeu. Imagina que ela respirou, ainda teve estrutura para responder. Porque levaram o meu Senhor. E eu não sei onde colocaram. E aqui, gente, se eu pudesse uma licença das escrituras, ela queria dizer assim, porque levaram o corpo morto, triturado, sem vida do meu Senhor. Era isso que ela estava querendo, só isso, um corpo morto. E eu não sei onde colocaram. Ela tá desolada, gente. Então, ela vira-se para sair. E aqui a gente volta para esse caráter do drama das escrituras. Ela vira para sair, desolada, sem nenhuma resposta, porque aqueles 2 homens não conseguiram dar uma resposta para ela. E absolutamente ela não esperava o que ia acontecer aqui, gente. Olha o que acontece. Mas quando ela vira-se para sair, ela viu alguém em pé. Era Jesus. Só que ela não reconheceu ele, gente. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Ela, pensando que foi o jardineiro, disse. E eu gosto muito dessa imagem do jardineiro. Até na nossa comunidade a gente tem carinho por isso, porque nós precisamos cuidar do nosso jardim. E o Everaldo faz isso pra gente. Mas essa figura do jardineiro, ela é muito profunda, porque ela remete à criação. Ela remete a qual é a função do ser humano na criação. Cuidado com todas as coisas criadas. E essa imagem do jardineiro, né? Madalena ter confundido Jesus com o jardineiro gente, que livro, hein? Pelo amor de Deus. Pensando que fosse jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu vou buscá-lo. E aí, Jesus disse: Maria. Eu fico imaginando assim, Jesus olha e fala: Maria. Ela se voltou para ele e exclamou. Depois que ele diz o nome dela, ela consegue olhar para ele e dizer: Rabone, em aramaico, quer dizer mestre.
Então a gente imagina essa cena, depois de tudo que eu já descrevi, Maria foi lá, viu que não tinha nada. O anjo perguntou por que ela estava chorando, e ela disse que ela só queria o corpo do mestre dela. Ela sai porque acabaram as esperanças. E aí o próprio Jesus aparece para ela e diz o nome dela e fala Maria. E nesse momento os olhos dela são abertos e ela exclama: Mestre! Gente, que encontro fantástico. Aqui, talvez ela continue chorando, talvez as lágrimas dela se transformaram. E não é sobre isso quando a gente diz que quando o Eterno abraça a vida presente, ele vai enxugar as lágrimas. Eu não tô querendo dizer que ele é aquele amiguinho legal que senta do seu lado com um pedaço de papel para você enxugar suas lágrimas. Não é isso. Não é isso. Porque aqui, gente, o que Jesus fez foi encaixar no centro da existência de Maria Madalena o sentido e a esperança de que toda a palavra de Deus é verdadeira. E até mesmo a afirmação mais absurda e mais improvável das Escrituras, que é um ser humano vence a morte, a vida vence a morte, o amor vence a morte, até mesmo isso o nosso Deus soberano e poderoso é capaz de fazer. Foi isso que aconteceu aqui. Foi dessa forma que Jesus enxugou as lágrimas de Maria. Talvez ela tenha começado a chorar rios de lágrimas nesse momento, talvez. Só que essas lágrimas eram outras. E eu gosto muito da gente pensar esse tema de hoje, de que quando o Eterno abraça a vida presente, ele enxuga as nossas lágrimas, porque essa aqui, gente, não foi a primeira vez que Jesus enxugou as lágrimas, ou que as lágrimas estavam no contexto de Jesus. Se a gente for continuar aqui o nosso passeio bíblico, a gente pode começar a pensar nas relações próximas que Jesus estabeleceu. E a gente vai para João 11. A gente encontra a narrativa de Lázaro, gente. E se você conhece a história, já veio aí. Se não conhece, anote. Leiam em João 11 depois. As pessoas, em João 11:4, alguém avisa a Jesus de que Lázaro, um grande amigo dele, tinha morrido. Só que, gente, no meio dessa história, passam-se 4 dias, tem que viajar para a cidade do lado. Era pertinho, mas assim, tem que ir para lá. As pessoas já estavam desesperadas, ninguém tinha mais esperança. Marta e Maria, que eram as irmãs, é outra Maria aqui, tá aí. Elas já estavam, tipo, bravas com Jesus, e elas falaram, tipo, ai, Jesus, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Só que, gente, deixa eu dizer uma coisa muito clara. Jesus, essa questão de ressuscitar, essa questão de quando ele curava, não tem nenhum outro motivo do que não mostrar, sinalizar a autoridade dele como filho de Deus, tá? Como próprio Deus. Então, o que Jesus responde para a morte de um amigo querido, que era Lázaro? Ele diz assim, tá tudo bem, porque com isso, mesmo com esse mal, com essa fatalidade, eu vou mostrar quem é Deus e as pessoas vão crer em mim. Então, até no momento em que ele estava numa dor mais profunda de ter perdido uma pessoa que ele considerava, ele olha para a situação e diz assim: tá tudo bem, porque assim eu vou mostrar quem é o meu pai. Daí Jesus vai para lá, ele chora. Gente, Jesus chorou. Versículo mais curto da Bíblia. E aí as pessoas também deviam estar chorando em volta. E daí ele proclama a palavra de Deus, ele proclama quem é o Senhor e ele fala: Lázaro, vem pra fora. Gente, Lázaro já estava todo embrulhado nas coisas lá também, já tá fedido há 4 dias morto. E Jesus diz: Lázaro, vem pra fora. E Lázaro vem pra fora, gente. E é isso. Mas não é só aí que as lágrimas estavam. E eu gosto muito do momento em Mateus 16, no versículo 18, vai ser bem rapidinho isso, é só porque não dava para passar por essa sem falar isso. Porque às vezes a gente acha que lágrimas é essa cena, né, do paninho, seca aqui a lágrima, parou de chorar, mas existem coisas que nos fazem chorar todos os dias e todas as noites, e a gente não consegue colocar nessa categoria de que são lágrimas, né? E eu entendo, pelo menos pela minha experiência de muita gente que partilha a caminhada comigo, que não entender quem nós somos é uma das maiores dores, é uma das coisas que mais nos faz chorar, muitas vezes com lágrimas não aparentes. Isso faz a gente demorar para entender que isso nos machuca. Então, em Mateus 16:18, é a cena em que Jesus, na conversa com Simão, pergunta então quem ele é. E aí, quando Pedro diz: Você é Jesus, você é filho de Deus, nesse momento, Jesus fala: Então você é Pedro,
Uma vez que você me reconhece, uma vez que você entende quem eu sou, você entende o Criador de todas as coisas, você entende a sua identidade, Pedro. Mais uma vez, de uma forma muito sutil, Jesus enxugando lágrimas, gente. O eterno abraçando a vida presente, dando sentido para quem nós somos. E por fim, não dava para passar por essa temática sem falar isso. João 17, a oração de Jesus por nós, pelos discípulos, por aqueles que estavam ali, que ele sabia que iam para a cruz, que ele ia para a cruz, mas que as pessoas iam continuar proclamando a mensagem da cruz, ia proclamar as boas novas, ia falar da palavra de Deus, ia anunciar quem era Deus. Ele ora por essas pessoas e ele inclui todos aqueles que viriam depois. Gente, ele estava indo morrer na cruz, assim, essa oração não foi a oração mais suave de fazer. A natureza 100% humana de Deus estava ali diante do maior sofrimento que ele ia experimentar, e ainda assim, ele faz essa oração. E aí, um pouquinho antes, em outro evangelho, em Lucas 22:44, leia você do jeito que você bem entender, que o Espírito Santo te ilumine nessa passagem, mas é quando fala que Jesus orava tão fervorosamente que ele suava sangue. E mesmo que não tenha escorrido sangue pelo corpo dele, só o fato de ter sido essa a expressão usada, que era tão fervoroso, era tão intensa a forma que ele orava, que o suor dele era como gotas de sangue. Gente, isso daqui é não só ele enxugando nossas lágrimas, mas entendendo por todas essas que a gente passa. E como eu disse, ali naquele encontro com Maria Madalena não foi a primeira vez que esse contexto das lágrimas estava presente. E também, gente, e cada um de nós vamos ter muito mais propriedade para falar isso do que eu sozinha. Ali no encontro com Maria Madalena também não foi a última vez que Jesus enxugou lágrimas, porque a gente pode continuar lendo o Novo Testamento e vendo como a igreja foi sendo anunciada e formada, como os cristãos foram perseguidos, como que tantos mártires levaram a mensagem da cruz e como que nós também hoje derramamos lágrimas e lágrimas, incontáveis lágrimas, todos os dias e todas as noites. Algumas que a gente conta para as pessoas, algumas lágrimas que nunca ninguém vai saber, mas todos os dias e todas as noites nós derrubamos as nossas lágrimas. E diante de tudo isso que eu já falei, eu não consigo imaginar um Deus que venceu a morte e que não me abraça, enxugando as minhas lágrimas. Porque para um Deus que se tornou homem, um Deus que morreu na cruz, mas um Deus que ressuscitou. Se ele fez tudo isso, e enxugar uma outra lágrima de uma outra pessoa, é mais do que o desejo dele. Então, nesse sentido, a gente continua aí e termina a leitura do nosso texto. A gente passou por vários lugares, mas a gente volta para João 20. Mais lá um pouquinho. Porque depois que Jesus chama Maria e Maria identifica ele como mestre, tem orientações do que fazer. E essas orientações, meu querido, se você derruba a lágrima, e se você sabe que quando o Eterno abraça a vida presente, ele enxuga também as suas lágrimas, essas orientações também são para você. E essas lágrimas podem ser as mais diversas. Essas lágrimas podem ser por um trabalho que você tinha certeza que ia conseguir, não conseguiu, um concurso, uma prova que você estava prestando e não aconteceu. Lágrimas de luto, que têm sido tão frequentes nessa época que a gente está vivendo, ou lágrimas de desesperança, porque quando a gente olha para o cenário do nosso país, do nosso mundo, é muito difícil permanecer alegre. Sejam suas lágrimas pelo que for. Se você derruba as lágrimas e entende que esse Deus as enxuga, essas orientações também são para você. Então, em João 20, 17, Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois eu ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus, Deus de vocês. Só que tem uma diferença aqui, gente. Agora Jesus já subiu para o Pai. E ele está como eterno. Então a mensagem que nós podemos sair contando para todo mundo é a mensagem da cruz. Aquela que eu falei, que a gente ama, que a gente proclama, e que até o final de hoje a gente entendeu por que a gente ama tanto. Porque hoje a mensagem que a gente tem para proclamar é que o túmulo está vazio,
de que Jesus ressuscitou e ele verdadeiramente ressuscitou. Então, disso a gente pode pensar pelo menos 3 coisas. A primeira, e a gente pode retomar ali no versículo 9, é que eles não tinham entendido ainda que era necessário morrer e ressuscitar, né? Pedro e o irmão, o discípulo amado, eles ainda não tinham entendido como que ele ia morrer e ressuscitar. Mas o fato, gente, é que ele morreu e que ele ressuscitou. E aí cabe a nós acreditar ou não nisso. O fato já foi feito. Então, se uma vez você escolheu acreditar nisso, que essa esteja uma verdade na sua vida, e todos os dias e todos os momentos, em todas as lágrimas, você lembra que o túmulo estava vazio e que ele verdadeiramente ressuscitou. Depois, que diante de Jesus, Maria não o reconheceu. E às vezes, gente, é isso. Jesus pode estar em carne e osso na nossa frente. E pode ser que a gente não o reconheça. Mas aqui, pela graça de Jesus, olhar para Maria e falar: Maria, foi que os olhos dela se despertaram, que o coração dela se despertou e ela pôde reconhecer o Mestre. Então, gente, clamem, orem para que o Senhor chame pelo seu nome. E uma vez diante dele, não se atrapalhem, gente. Respondam, Mestre, e que isso possa passar a ser uma verdade na sua vida. E por fim, e esse é o fato mais importante, é já para acabar, gente, falar da morte e ressurreição de Cristo significa falar de um Deus que está vivo. É isso. Tão simples, tão pequeno, mas é isso que significa essa dimensão de que ele venceu a morte, de que o bem venceu o mal, de que a vida venceu a morte, que o amor foi mais forte de qualquer pecado, de qualquer transgressão. Então, é isso que significa dizer que o eterno pode abraçar a vida presente porque ele está vivo aqui e agora. É ele quem diz por que você está procurando dentre os mortos aquele que está vivo. É ele que organiza os panos aonde ele passou, porque tudo faz parte do plano que ele tem de encontro final com toda a humanidade. É ele que te chama pelo nome, é ele que vai te procurar onde você está. E mais, é o que diz que a nossa história da cruz não termina na cruz. A cruz é exatamente o ponto de encontro que nos leva para a vida eterna. É porque Jesus estava na cruz e ali ele venceu a morte que a gente tem um encontro real e pleno com Cristo no dia final, com Deus no dia final. E para que a gente. Aí agora sim, fim mesmo, gente. Para que a gente entenda isso, eu quero que vocês entendam esse poder de Deus para estar aqui agora, abraçando a vida presente e em cada uma dessas situações onde a gente perguntou onde é que Deus estava, que eu não vi, o que Deus estava fazendo, que nem chegou aquela lágrima. Sejam mais atentos e mais atentos mesmo, que a nossa realidade humana, gente, é uma fatia extremamente fina, extremamente delicada. Igual quando alguém pede uma fatia de bolo pequena e você nem consegue cortar até o fim, isso é a nossa capacidade de compreender quem Deus é. Menor, menos ainda. É isso, assim. Então, entender que esse Deus está realmente aqui, que venceu a morte, que está secando cada uma de suas lágrimas. Não espere que ele seja aquele companheirozinho que vem só com um papelzinho e seca suas lágrimas. Porque ele pode usar 10 trilhões de outras pessoas, ele pode usar até um burrinho se ele quiser, ele pode usar você mesmo se você quiser, ele pode usar o seu psicólogo se for o caso, enfim, tá bom? Isso pode ser da forma que for, mas as suas lágrimas em Cristo Jesus vão ser extremamente limpas e secas. E é isso que eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse 21. Porque isso quer dizer agora, mas isso também quer dizer com o lugar onde nós estamos indo. E eu quero te contar uma coisa que faz parte da mensagem da cruz. Não só ele ressuscitou, mas ele prepara a morada nos céus. E no momento em que tudo isso acontecer e que o reino de Deus for plenamente conhecido, sei lá como é que vai ser isso, gente. Tô só ansiosa para saber. É o seguinte, lá em Apocalipse 21:4,
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E assim, as nossas escrituras sagradas quase acabam. Para mim tem só mais uma página. E é assim que eu permaneço na esperança desse domingo, onde o que a gente sabe é que o túmulo está vazio. Isso significa coisas fantásticas. Nós vamos falar muito mais sobre os momentos em que o Eterno abraça a vida presente, mas hoje eu gostaria que vocês entendessem isso. Não importa quais os motivos que têm feito essas lágrimas caírem, existe um Deus, poderoso e soberano, que venceu a morte e que enxuga cada uma delas. Eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Deus, eterno, soberano e poderoso, nosso Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é conosco, um Deus que permaneceu com a gente, um Deus que não nos abandonou no pecado e na destruição, mas que literalmente esteve com a gente, experienciou o que é a vida humana, passou por muito mais sofrimento do que a gente é capaz de conceder. Encontrou a morte, morte de cruz, e não nos entregou nela, Pai, mas fez da sua conta, a nossa conta, impossível de ser paga pelas próprias mãos ou por qualquer sacrifício. Nos juntou, Pai, na sua história. Também te agradeço, Pai, e te louvo, porque o Senhor nos inseriu nessa narrativa. O Senhor teve misericórdia de cada um de nós. E peço mesmo, Pai, para que nós possamos compreender cada vez mais quem o Senhor é, mas que mesmo sem entender, Pai, racionalmente, intelectualmente, todas essas coisas, que o nosso coração se mova na sua direção. Que nós possamos ouvir a tua voz chamando o nosso nome e reconhecer que o Senhor é o nosso mestre, Pai. Que cada lágrima derrubada aqui nessa manhã, Senhor, ou em todos os momentos em que essas lágrimas são derrubadas, sem que outra pessoa saiba, que o teu Santo Espírito seja o nosso consolador, que o teu Santo Espírito transforme todas as lágrimas de agonia, de desespero, de frustração, de desolação, e transforme em lágrimas de esperança dos teus filhos que te esperam e te aguardam, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Nessa manhã em que o túmulo está vazio, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Vá, obrigado, viu, pela mensagem. Sabemos que o Eterno nos abraça na vida presente e que Ele enxuga as nossas lágrimas, assim como enxugou as de Maria naquele domingo de manhã, Ele também nos enxuga as nossas, né, na nossa vida presente. Vamos, por isso, afirmar nossa fé professando o credo niceno-constantinopolitano, um dos credos mais famosos da Igreja Cristã, que afirma as verdades fundamentais em que nós cremos nesse domingo tão significativo que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Vamos ler juntos? Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, que por nós e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou, por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, e se fez homem. Foi também crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho
é juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e espero pela ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A gente vai passar agora para o nosso momento de ação de graças, de Eucaristia. Eu quero convidar, em primeiro lugar, a Bia para trazer uma canção, e logo depois o Altamiro pode assumir, tá bom, pai? Logo depois da música da Bia, o senhor já pode tocar o barco. Vamos lá. Num nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado para dividir o glória do Senhor em todo esplendor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Pai, é com você. Gente, bom dia. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. É assim que os cristãos primitivos diziam uns aos outros em ocasiões como esta. E a gente vai se sentar à mesa da comunhão. Vamos partir o pão e vamos beber o cálice. A mesa, ela aponta para a cruz. E a cruz é a planta do universo. Registre isso no seu coração. A cruz é a planta do universo. Qualquer um que queira ter a sua vida edificada, restaurada, redimida, reconciliada, refeita, obrigatoriamente precisa de passar pela cruz. Não existe lugar, não existe jeito, não existe maneira de consertarmos a nossa vida, de termos as nossas vidas consertadas, a não ser pela cruz. Eu não estou dizendo de coisas que
pensamos, falamos, deixamos de fazer coisas erradas, próprias da nossa vida. Não estou falando disso, estou falando daquilo que é mais essencial do que isso. É de quando estamos sós. Quando estamos sós, quando não temos holofotes, quando não temos olhares, é ali que nós somos o que somos. E quando olhamos para nós, a gente não pode entender esse drama que habita o coração humano, né? Essa ruína que nos corrói e que nos destrói. E isto que se chama rebeldia, e isto que se chama pecado. Então, a cruz é a planta do universo. A cruz é o lugar onde somos refeitos e restaurados. Por isso, precisamos de comer do pão e beber do cálice, pensando desta maneira. Hoje de manhã, bem cedo, né? Eu creio que ainda não fosse 6 horas da manhã, eu acordei e estive recordando desta passagem que a Maia leu e pregou, porém, sob a versão de Lucas, lá no capítulo 24. Logo bem cedo, de manhã, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Foram levando perfumes, vários litros de perfumes, né, de bálsamo, de preparativos para embalsamar o corpo de Jesus. Não era um vidrinho pequenininho, eram vários, chega-se a falar de vários litros para embalsamar o corpo de Jesus. E elas vinham, com certeza, de Betânia, distante cerca de uns 5 ou 6 quilômetros de onde Jesus havia sido sepultado. Tinham a oportunidade de conversar muito, carregando aquele peso e lembrando também do peso que pesava sobre a alma delas. Como disse Maia, a esperança do coração delas havia fenecido, havia desaparecido. E quando chegaram ao túmulo, foram surpreendidas com uma mensagem de alguém, de um jovem, de um anjo, assentado sobre aquele lugar frio. E então ele disse para elas, aliás, ele perguntou para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então as mulheres deixaram ali os seus cântaros e voltaram correndo para Jerusalém, para junto dos apóstolos, para anunciar-lhes que Cristo havia ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitou. 2 deles saíram correndo, no caso de Pedro e João, né? João era mais jovem, correu mais à frente do que Pedro, chegou primeiro, mas próprio dos jovens ficou assustado, não teve coragem de entrar sozinho na sepultura, no túmulo, e quando Pedro chegou, então, fortalecido pela presença de alguém mais velho, entrou e conferiu o que as mulheres haviam dito. Jesus Cristo ressuscitou. Que mensagem extraordinária, né? Que nos redime, que nos restaura, que abre os nossos olhos para a vida, para a esperança, para ressignificar a existência, para recomeçar, para perdoar, para reconciliar, para refazer laços quebrados. Tudo na nossa vida é consertado na cruz. Consertado porque Jesus ressuscitou. Na confissão que fizemos há pouco, ele foi sepultado, ele foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos. Mas mesmo o poder de Pôncio Pilatos e a própria morte foram derrotados, porque ele ressuscitou como Senhor da vida, como Senhor da existência. E então nós vamos comer deste pão e vamos beber deste cálice, porque o pão
e o cálice foram instituídos por Jesus como elementos de uma mesa recordativa, elementos de uma mesa rememorativa, de uma mesa que nos convida a reviver aquilo que já aconteceu. Então nós vamos reviver isso, mas o meu desejo é que nesta manhã, aconteça o que aconteceu, e é tema, inclusive, da nossa reflexão no próximo domingo, quando 2 discípulos, perdidos, aturdidos, perderam o rumo da vida e chegaram em Emaús, e junto com eles, alguém caminhou com eles. E eles não sabiam quem era essa pessoa que caminhava com eles. Estava com eles, mas eles não sabiam quem era. E quando chegaram em Emaús, eles se assentaram à mesa para comer, convidaram o estranho para se assentarem com eles, e o estranho tomou a liberdade e a iniciativa de partir o pão. Quando partiu o pão, os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. Quantas vezes andamos e caminhamos, Jesus está conosco, mas nós nem sabemos quem Ele é. Que nesta manhã de Páscoa, ao partirmos o pão e ao bebermos o cálice, os nossos olhos se abram para a ressurreição, se abram para a vida, se abram para o recomeço, se abram para o refazimento, se abram para encontrarmos aquele que é a nossa esperança, que é a nossa vida, Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, pela palavra desta manhã, palavra de vida. Te agradecemos porque na manhã bendita daquele domingo o Senhor ressuscitou como Deus vivo, que nos amou até as últimas consequências, que nos abraçou, o abraço da eternidade, o abraço da graça, o abraço da misericórdia. E nesta manhã nós podemos celebrar isto, comendo do pão e bebendo do cálice, elementos que falam do corpo de Cristo e do sangue de Cristo quebrados e vertidos por nós. Queremos, ó Pai, comer deste pão, beber deste cálice, pedindo que o Teu Espírito nos revele Jesus e que abra os nossos olhos para contemplarmos na plenitude esta bênção graciosa que o Senhor nos deu para nos salvar, inclusive de nós mesmos. No nome de Jesus. Amém. Depois de Jesus ter tomado o pão e ter dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Vamos, pois, tomar o pão e vamos, neste momento, comer. Cada um pegue o seu pão na sua mesa agora e coma-o, crendo e entendendo que Cristo está presente para nos trazer as bênçãos da cruz sobre o nosso coração. Depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu sangue, que é vertido por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos todos beber do cálice.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo pão partido, pelo teu corpo partido na cruz. Nós te bendizemos, nós te louvamos por este cálice, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, para nos purificar de todo o pecado. Nós te agradecemos, porque quando Cristo morreu naquela cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, abrindo-nos um novo e vivo caminho em direção ao Pai. Ó Senhor, ainda que sejamos indignos, nós te agradecemos porque nos amastes tanto, porque nos abraçastes com este abraço da eternidade. Senhor, não nos deixe fora deste abraço, nenhum de nós. E também não nos deixe insensíveis a este abraço. Que cada um de nós viva em Eucaristia, viva em gratidão, viva em louvor, para a tua própria glória, para o teu próprio louvor, hoje e sempre. Amém. Amém. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Que Deus abençoe. Retornando ao Gesiel. Amém, amigos. Que a participação na nossa... Esse momento bom, né? Esse de participação no sacramento. O momento em que o Eterno realmente abraça o presente, né, Pai? E abraçados por essa misericórdia que também nos alcançou, por essa graça que nos alcançou, vamos simplesmente agradecer ao Senhor com essa ação de graças, dizendo juntos: nós te agradecemos, Senhor, porque suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Amigos, vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por seu amor, por seu cuidado conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ouviu e nos abençoou durante esse tempo de culto com a sua presença. Nós sabemos, Senhor, que a sua presença nos acompanha não somente durante esse tempo de culto, mas durante a semana toda. Permita, Senhor, que essas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, essa graça, Senhor, e o seu amor derramado sobre nós durante esse tempo abençoado de culto, se estenda, Senhor, por toda a nossa semana, e que, Senhor, a gente possa encontrar o Senhor ressurreto todos os dias, Senhor, durante essa semana e por toda a nossa vida. Nós pedimos isso, certos de que o Senhor não nos abandona, e certos de que o Senhor nos ouve. Assim também oramos como o Senhor nos ensinou na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, que vocês possam ir em paz para amar, servir o Senhor, e que essa semana seja abençoada, cheia de graça, cheia de fé, esperança e amor para todos vocês, tá bom? Tamo junto. Agora, uns pequenos recadinhos, né? Só para encerrar mesmo.